Olá! A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Então, antes de o professor Benko entrar em cena e mostrar as ferramentas funcionando na prática, nosso papel aqui é construir uma base sólida. Vamos entender juntos os conceitos e as estruturas que são essenciais para usar a IA no ensino superior de um jeito que seja, ao mesmo tempo, eficaz e, claro, muito responsável. E para a gente ter uma ideia do cenário, olha só esse número: 7. Em 2022, esse era o número de países no mundo todo que tinham uma política de inteligência artificial pensada especificamente para professores. Só 7. Isso diz muito, né? Primeiro, que esse campo é muito novo. E segundo, que a necessidade de entender tudo isso é urgente. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia que a gente deveria adotar. A IA não é uma ameaça, mas sim uma aliada, uma alavanca. A ideia central é enxergar a IA como uma assistente superpoderosa, que está ali para amplificar aquilo que os professores já fazem de melhor. Bom, nosso roteiro para essa exploração tem 6 paradas bem definidas. A gente começa entendendo o panorama geral da educação e vai até um plano de ação bem prático para começar a usar a IA hoje mesmo. Então vamos lá. Primeira parada: o novo cenário educacional. A tecnologia sempre impactou a educação, isso não é novidade, mas a IA traz uma mudança um pouco mais profunda. Aquela dinâmica tradicional, professor e aluno, agora ganha um terceiro elemento. A gente passa a ter uma nova interação: professor, IA e aluno. Entender essa nova relação é o primeiro grande passo. Certo, a dinâmica mudou. Mas, na prática, o que é inteligência artificial em termos que sejam realmente úteis para um professor? Vamos deixar de lado aquelas definições super complexas da ciência da computação e focar no que ela de fato faz no nosso contexto. No fundo, para a pedagogia, a IA se resume a 3 ações principais. Ela processa muita, mas muita informação de forma instantânea, ela gera conteúdos novos do zero e ela consegue prever resultados para ajudar na nossa tomada de decisão. É esse trio de funções que faz dela uma ferramenta tão potente. Agora, o que é realmente interessante é ver como isso funciona na vida real. Vamos pegar um exemplo na agronomia. Processar significa analisar em segundos toda a literatura científica sobre pragas. Gerar seria criar exercícios personalizados sobre fertilização do solo. E prever seria rodar simulações de cenários climáticos para entender o impacto numa safra. Viu como é prático? Ok, já entendemos o que a IA pode fazer. Mas toda ferramenta poderosa precisa de um manual de boas práticas, né? Como garantir que ela seja usada para o bem? É aí que entram as regras do jogo. A gente precisa de uma estrutura ética e profissional para que a tecnologia sirva à pedagogia e não o contrário. E a Unesco nos dá um guia excelente com essas 5 dimensões. Eu queria destacar 2. A primeira, mentalidade centrada no ser humano, que reforça a ideia de que a IA complementa, ela não substitui. E a quarta, pedagogia com o IA, que é um lembrete de que a tecnologia precisa ser usada com intenção pedagógica e não só por ser novidade. Agora que a gente já tem as regras, vamos para a parte mais divertida, a prática. Como é que a gente conversa com a IA para conseguir exatamente o que a gente precisa? O segredo está aqui. A qualidade da resposta depende diretamente da qualidade da pergunta. É hora de dominar a arte de criar prompt. Um bom prompt, um bom comando, pode ser pensado como uma receita com 4 ingredientes. Primeiro, a persona, quem a IA deve ser. Segundo, a tarefa, o que exatamente ela deve fazer. Terceiro, o contexto, quais são os detalhes importantes. E por último, o formato, como a resposta deve ser entregue. E esse exemplo ilustra perfeitamente como essas 4 partes se encaixam. Professor de agronomia é a persona. Criar 5 questões é a tarefa. Alunos do segundo semestre no Cerrado é o contexto. E quiz interativo é o formato. Simples, direto e muito, muito poderoso. Dominar os prompts é uma habilidade-chave, mas é só o começo. Adotar IA de verdade é uma jornada de desenvolvimento profissional, sabe? E ela tem estágios bem claros de progressão. Vamos dar uma olhada em como essa jornada se desenha? Essa jornada acontece em 3 níveis. No nível 1, o objetivo é adquirir o básico, ganhar confiança para começar. No nível 2, a meta é aprofundar, começar a misturar IA com a sua própria pedagogia. E lá no nível 3, o desafio é criar, inovar e se tornar um verdadeiro agente de transformação na educação. Teoria, regras, habilidades, jornada, tudo isso é ótimo.
Mas a pergunta que não quer calar é: como começar? Tipo agora. Vamos então para os próximos passos, com ferramentas concretas e um plano de ação bem simples. Para começar, não precisa de nada mirabolante. Existem basicamente 2 tipos de ferramentas. As de acesso geral, como o ChatGPT ou Gemini, que são excelentes pontos de partida. E depois, existem as mais específicas para a educação, que já vêm com funcionalidades pensadas para a sala de aula. E o compromisso pode ser dividido nesses 4 passos, que são supergerenciáveis. O segredo é começar pequeno, mas começar agora. É assim que a gente constrói confiança e competência. Um passo de cada vez. E com toda essa base que construímos juntos, a gente chega ao momento mais esperado: ver tudo isso funcionando na prática. Porque a teoria é importante, mas é a prática que realmente transforma. E para nos guiar nessa demonstração, o professor Benko vai mostrar como aplicar esses conceitos usando ferramentas reais. E enquanto o professor Benko se prepara para começar, fica essa reflexão final para todos nós. A questão deixou de ser se vamos usar IA para se tornar quando cada um de nós vai começar essa jornada.